Bom dia, um feliz dia para você. Hoje é 5, segunda-feira. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje a lição vem falando sobre o conflito cósmico, né? A lição pede para a gente ler lá Mateus 27, 45 a 50. Aqui vem falando da morte de Jesus e algumas perguntas que são trazidas na lição são o seguinte: o que Cristo passou aí na cruz em sua morte, né? O que Jesus quis dizer ao perguntar a Deus por que ele o havia desamparado e como essa cena nos ajuda a entender o que significa ter a fé em Jesus. Então peço que vocês meditem nesses textos aí sobre a morte de Jesus e a gente vai no decorrer da lição aí responder. Mas para que a gente possa responder essa pergunta assim, um outro versículo, você pode ver lá em Isaías 59, no verso 1 e 2, ele diz o seguinte, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Então nós vimos aqui no verso 1 que a mão do Senhor não está encolhida, né? E para salvar, e nem surdo para ouvir a cada um de nós, não é isso? E aí no verso 2, olha o que ele diz: mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, as iniquidades, ele faz a separação entre Deus e o homem, não é isso? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então assim, o pecado, pelo que a gente entende aqui, ele encobre assim o nosso rosto, o rosto, né, de Jesus, de Deus, e também tapa os nossos ouvidos para que a gente não ouça a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus nos nossos ouvidos, né? Então o pecado ele faz aí a separação entre o homem e Deus. Então foi exatamente isso que Jesus sentiu lá na cruz do Calvário, quando ele estava dando a sua vida por mim e por você. Ele sentiu essa separação que o pecado causa entre Deus e o ser humano. Por isso, ele se sentiu aí desamparado. Porém, o estreito relacionamento que ele tinha com o Pai, com Deus, né, durante toda a sua vida, lhe deu a fé para ser obediente até a morte. Então, é essa fé que cada um de nós devemos buscar, né? E saber que Deus, ele nunca vai nos desamparar. E essa comunhão, esse relacionamento que você deve ter constantemente com Ele, vai realmente fazer com que você tenha uma fé, a fé de Jesus, né? Para ser obediente até a morte, mesmo que você tenha que passar pela morte, não é isso? Então nós vimos aí que Jesus pendurado na cruz, envolto à escuridão, na escuridão, carregando a culpa e a vergonha e a condenação dos pecados do mundo, ou seja, de todo mundo, desconectado do amor do Pai, porque como nós vimos o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Jesus dependia do relacionamento que havia tido com o Pai, ou seja, do seu relacionamento que ele teve durante todo o período do seu ministério com Deus, né, em sua vida. Ou seja, por meio de uma vida completa, dependente do Pai, mesmo nos momentos bons, Jesus tinha sido preparado para os piores momentos, até mesmo a cruz. Ou seja, o relacionamento que ele teve com o Pai fez com que nos momentos mais difíceis, até na cruz, ele continuasse firme na fé, entendeu? Na sua fé. É essa fé que nós devemos ter. O Salvador confiou mesmo quando tudo ao redor clamava para que ele duvidasse. Quando parecia que Deus o havia abandonado, Jesus não desistiu. Você já passou por um momento desse? Parece que Deus não está ouvindo você, parece que Deus te abandonou. Essa é a cena aí
efetivamente da morte de Cristo, né? Mas ele não desistiu, ele continuou seguindo, porque esse relacionamento que ele teve durante todo o seu ministério com o Pai fez com que ele permanecesse firme, perseverante até o fim, até a morte na cruz, por mim e por você. Lá em Cristo Triunfante, no livro Cristo Triunfante, Ellen White, na página 304, ela diz o seguinte: em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo sofrerá as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente haviam sido dadas a ele quando a aceitação de seu Pai. Pela fé, saiu Cristo vitorioso. E é isso que Cristo quer que cada um de nós saiamos vitoriosos. Naqueles momentos mais adversos, mais difíceis que devemos passar, Ele quer que você e eu sejamos vitoriosos, assim como Ele foi. A fé de Jesus é tão profunda, confiante e comprometida que os demônios dos cosmos e as provações da terra não puderam abalá-la. É uma fé que confia quando não pode ver, acredita quando não consegue entender, agarra com firmeza quando há pouco em que se agarrar. Essa fé de Jesus é uma dádiva que recebemos pela fé, ou seja, essa mesma fé que Jesus teve, Ele dá a cada um de nós, é um dom dele. Mas para isso precisamos o quê? Nos relacionar, para que essa fé seja firmada realmente em Cristo Jesus, né? Porque ela está aí disponível para mim e para você. Ela não sustentará na crise que está à frente. É a fé de Jesus, habitando em nosso coração, nos permite adorar a Cristo como Supremo e perseverar firmemente quando a marca da besta for imposta. E a gente já viu que a marca da besta é a guarda aí do domingo, né? Ou seja, eles que vão impor isso para o povo de Deus. Por isso, a necessidade de nos relacionarmos, de meditarmos na palavra de Deus, de orarmos, de buscarmos essa comunhão agora para que possamos estar preparados a negar a mentira, né, e ficar na verdade, mesmo que isso custe a nossa morte, assim como Cristo morreu por cada um de nós. A fé, contudo, não surge do nada, né? Ela não surge por acaso, não. Você tem que buscar essa fé todos os dias, através do relacionamento, através da meditação da palavra de Deus, através da oração, do jejum, através da comunhão que você deve ter com Deus, né? Os fiéis aprendem a viver pela fé, dia após dia. Ou seja, todos os dias temos que buscar uma porção dobrada aí, né, dessa fé na nossa vida, dobrada aí do Espírito Santo na nossa vida, através do estudo da palavra de Deus, da meditação, né? Devemos buscar da oração, né? Devemos buscar sempre viver aí pela fé. Em tempos bons ou em tempos ruins, quando sentimos Deus próximo, quando Ele parece distante, não importa. Como diz na palavra de Deus lá em Gálatas 3:11, Abacuque 2:4, diz que o justo viverá pela fé. O momento de se preparar é agora. Cada aprovação suportada com fé produz frutos preciosos e se torna mais perseverante. Que você e eu possamos realmente nos agarrar, nos relacionarmos com Deus aí e aumentar cada dia a nossa fé em Cristo. E como diz na sua palavra, que possamos viver pela fé. Que Deus conceda isso a você e a mim, a cada um de nós, para que possamos estar firmes para as grandes batalhas que vamos enfrentar ao longo da nossa vida, e principalmente aquele tempo de angústia como nunca houve, né, antes da volta de Jesus. Que você e eu possamos nos preparar. Hoje é o dia de preparação. Que você se prepare, que eu possa me preparar, que cada um de nós possamos nos preparar para o encontro com Jesus. Que Deus esteja com você nesse dia, que seja um dia abençoado para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.